Quem é Deus? Deus realmente existe? Qual é a sua existência? Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço para que você fique até o final desse vídeo, que você vai entender quem realmente é Deus, se Deus realmente existe e qual é a sua existência. Então vamos para a Bíblia. Já quero lhe convidar para nós lermos. Eu estou aqui com a minha Bíblia no livro do Êxodo capítulo 3. Vou ler um versículo para nós decorarmos aqui o texto. O versículo é o 14. E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás: Os filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Graças a Deus. Glória a Deus. Então, nesse texto aqui, Deus aparece a Moisés. Eu gostaria de ler o capítulo 3. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. Versículo 2. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Versículo 3. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá e vê, brandou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. Versículo 5. E disse: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Versículo 6. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Amém? Só até aqui para nós entendermos. Nesse momento aqui, que Deus estava falando com Moisés, o povo de Israel estava sendo escravizado pelo rei do Egito, o faraó. Então, quem era Israel? Era Jacó e os seus filhos. Quem era Jacó? Jacó era filho de Isaque. Quem era Isaque? Isaque era o filho de Abraão. Quem era Abraão? Abraão, ele era conhecido como o pai da fé. Por que o pai da fé? Porque Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis, vamos acompanhar. Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Glória a Deus. E no versículo 4, e assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. Amém? Graças a Deus. Então, quem estava lá no Egito era essa geração. Deus fez a promessa com Abraão, conforme no versículo 4, a partir da hora que Deus falou com Abraão,
ele partiu para a terra de Canaã, tá? E lá Abraão gerou Isaque. E Isaque gerou Jacó, tá certo? Na terra de Canaã. Lá, eles viveram lá na terra de Canaã, tá certo? E Jacó, ele gerou ali 12 filhos. E uma certa vez, a Bíblia diz que Jacó lutou com Deus, tá? E Deus mudou o nome de Jacó. A partir de hoje, o teu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, tá certo? Então, a partir daquele momento ali, o nome de Jacó passou a ser agora Israel. Então, houve ali uma grande fome em Canaã. Nesse período, um dos filhos de Jacó, chamado José, estava sendo governador lá do Egito. E devido à fome, José mandou buscar o seu pai e os seus irmãos para o Egito. E lá ficou por muitos anos, tá certo? Lá no Egito. Então o que acontece? O povo de Israel, que agora é Israel, está dentro do Egito. Só que esse povo, ele tem uma promessa que Deus fez com Abraão lá no passado, tá certo? E a Bíblia diz que com o tempo, né, aproximadamente 430 anos depois que esse povo foi lá para o Egito, a Bíblia diz que nessa época o rei do Egito estava ali oprimindo, tá? Tratando o povo de Israel como escravo, né? Trabalhando ali dia e noite, conforme o início do livro do Êxodo. Lá em Êxodo, no capítulo 2 e no versículo 24, você vai acompanhar aí na sua Bíblia, que diz assim: e ouviu Deus o seu gemido e lembrou Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. Ou seja, Deus, ele ouviu o gemido do povo. Deus aqui, ele ouviu o gemido do seu povo, do povo de Israel. E lembrou-se do concerto que tinha feito com Abraão, Isaque e Jacó. Então, só aqui já dá para nós percebermos que Deus existe, né? Porque Deus se lembrou do seu povo. Então, ele aparece a Moisés, tá? Ele aparece a Moisés, aonde nós lemos no texto, para tirar o povo do Egito, conforme no livro do Êxodo, capítulo 3, e no versículo 10. Vem agora, pois eu te enviei a Faraó para que tire o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Glória a Deus. Queridos, aqui é Bíblia, tá? Aqui é Bíblia. Aqui é Deus falando com você nesse momento, tá certo? Deus, ele não esquece o seu povo, mesmo que o seu povo esteja passando por qualquer dificuldade. Deus, ele não esquece. Veja o que Deus fez quando ele presenciou o gemido do seu povo. Ele tomou uma providência. Aleluia! Ele resgatou Moisés para tirar ali o povo daquela escravidão. Então, quando Moisés ouve a voz de Deus lá no Monte Horebe ou no Monte Sinai, tá? Como é conhecido mais como Monte Sinai, quando Deus ali está falando com Moisés, só que não tinha mais ninguém presenciando a sua conversa. Era somente Deus e Moisés. Então, observando aqui no capítulo 3 e no versículo 13, então disse Moisés a Deus: eis que quando vier os filhos de Israel e lhe disser: o Deus de vossos pais
me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Olha aqui o entendimento de Moisés, falando diretamente com Deus. O que ele quis dizer? Senhor, o Senhor me apareceu. Agora o Senhor está me enviando para o Egito. Agora, quando eu chegar lá, eu falar que o Senhor me apareceu, como eles vão entender isso? Como eles vão me entender isso? Que realmente o Deus de nossos pais apareceu a mim. Como que eles vão entender isso? Que o Senhor apareceu a mim. Tá? E aí você vai encontrar no versículo 14. E Deus disse a Moisés. Que conversa maravilhosa, né? Olha, aqui foi uma conversa muito importante. E Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás, os filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Eita Jesus! É Deus, meu irmão. É Deus falando aqui, tá? Aqui foi uma conversa de Deus com Moisés, tá? Por isso que eu coloquei o título. Quem é Deus? Deus é esse que eu estou te apresentando. Um Deus vivo, um Deus que tudo pode, um Deus que não esquece os seus, tá? Esse daqui é o Deus da Bíblia, tá certo? Muitos anos depois, e ele se lembrou, e agora ele vai tirar o povo lá do Egito, que está sendo escravo de Faraó. Então Deus aqui ele diz, eu sou o que sou. Acabou, não tem mais explicação. Eu sou o que sou e acabou. Então Moisés, ele obedeceu também a voz de Deus. Assim como Abraão obedeceu a voz de Deus, assim também Moisés também obedeceu para resgatar o povo do Egito. E Deus andou com Moisés, tirou o povo do Egito, passou pelo Mar Vermelho, andou com o povo 40 anos no deserto e entrou na terra prometida conforme ele tinha dito a Moisés. Amém? Glória a Deus. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. A Bíblia não se preocupa em provar a existência de Deus. Quem crê em Deus não quer provar que Deus existe. Mas quem não crê em Deus também não quer provar que Ele existe. Deus, seu homem, Ele continua sendo Deus. O homem sem Deus, o que será? No início da Bíblia, Deus ele já apresenta ali como Criador de todas as coisas. Gênesis, no capítulo 1 e no versículo 1, nós já percebemos que ele diz assim, Deus fez os céus e a terra. Então Deus, ele é o dono de todas as coisas. Deus, ele fez todas as coisas. O próprio Jesus disse, quem crê e for batizado será salvo. No Evangelho de João, no capítulo 14, o próprio Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, meus queridos, só para a gente concluir, Deus existe, tá? Deus é Espírito, conforme no Evangelho de João, no capítulo 4 e no versículo 24. Vamos ler. Deus é Espírito, e importa que os que adoram, o adorem em Espírito e em verdade. Queridos, você que chegou até aqui, eu quero dizer para você, para todos os lugares que nós andamos, Deus está conosco.
Se nós estamos vivos, é porque Deus está no controle de todas as coisas. Então, o nosso Deus é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Que Deus nos abençoe e nos guarde